Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para falar sobre a Copa Sul-Americana 2025, jogo dos playoffs, certo? E aconteceu no Estádio Olímpico Atahualpa, a goleada da equipe do Del Valle contra o Vasco tomando a goleada de 4-0 e só por um milagre que o Vasco possa se classificar para a sequência na competição, né? Porque o time do Vasco jogou muito mal, certo? E também a situação do time do Vasco com um homem a menos, né? O Lucas Piton foi expulso na primeira etapa e urgentemente tem que mudar essa situação do Vasco, porque não tá nada fácil depois de um jogo péssimo contra a equipe do Botafogo, agora do jogo contra a equipe do Del Valle, tomando de 4-0, tomando gol em dois jogos, seis gols. Aí fica muito mais complicado. Então, falando aqui do jogo contra a equipe do Independiente Del Valle, que tivemos aí os gols do, do Carvajal, do Spinelli, artilheiro argentino, o Spinelli e o Mercado, fazendo dois gols para a equipe do Del Valle 4-0. Então vamos falar sobre isso, que teve aí, só para vocês entenderem aí, para a gente falar aqui, o Del Valle teve 33 finalizações ao todo no jogo inteiro contra 5 do Vasco. 13-3 para o Del Valle em chutes ao gol. Então, é uma diferença muito grande, certo? Então, de um bombardeiro do Del Valle para cima do Vasco. Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo e que nós vamos estar resumindo para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E acompanha também pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversas de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, terça e quintas-feiras, no canal do YouTube para vocês e também às 11 da manhã de todo sábado na nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega o seu coração e acompanhando aí além do YouTube, também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, pelo site radioNSC.com, rádio nsc.com e também pela Rádio Net, falando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira, também do esporte em geral, falando com muita opinião, também com informação para você, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá bom? Meus amigos, falando aqui do Vasco, com um homem a menos, com um homem a menos, o Vasco foi goleado, né, 4-0, e só por um milagre que possa se classificar para as oitavas de final da competição. E o adversário vai ser o Buzuki Runa, também do Equador. Acredite se quiser. Então, nessa situação, a equipe do Vasco, contra a equipe do Buzuki Runa, que está na Copa Sul-Americana, da equipe equatoriana. Desse jogo vai sair o adversário da equipe equatoriana, né? O Independiente do Vale e o Vasco da Gama, né? Contra o Vasco, melhor dizendo. Mas a equipe Cruz Maltina teve aí. E vamos falar aqui desse jogo, meus amigos, que tivemos aí a goleada equatoriana do Del Valle, Independiente Del Valle goleando, e só por um milagre que o Vasco possa se classificar, porque teve aí o Piton expulso no primeiro tempo, no início do jogo, e também das investidas da equipe equatoriana, que eu já falei aqui, mais de 30 finalizações no gol, né, 13, né, de 13 ao gol, né? Em 33 finalizações ao todo na partida. Foi um bombardeio, então, noite para esquecer, porque situações muito complexas, certo? Complexas do que aconteceu nessa partida. Então, tivemos aí no primeiro tempo, assim, teve esse bombardeio que nós falamos aqui, estamos repetindo para vocês. É, tivemos aí no primeiro tempo, depois de uma pressão muito grande da equipe equatoriana, o Carabarral fez 1-0. No segundo tempo, foi implacável a equipe equatoriana, envolvendo o Vasco nessa situação e marcando mais três gols. Também
Poderia ser ainda maior o resultado, só que o Casares perdeu o pênalti, certo? O Léo Jardim defendeu. E de uma situação também de críticas ao trabalho do Fernando Diniz, certo? E também da diretoria, por conta também do presidente Pedrinho. E o Vasco volta a enfrentar o Del Valle em São Januário, vai precisar de um milagre que possa acontecer, né? Que, assim, para os vascaínos, só um milagre possa acontecer, porque 5 gols de vantagem classifica o Vasco para as oitavas de final para encarar o Muzuki Runa, também do Equador, inclusive. E uma vitória de 4 gols garante a decisão para os pênaltis. Então, também de uma situação depois da Copa do Mundo de Clubes também, de uma maneira que o Vasco perdeu nessas duas partidas, também tomando 6 gols, de uma situação que de cobrança da torcida contra o time, a cobrança no time, melhor dizendo, no técnico e por aí vai, né? Mas vamos falar aqui, meus amigos, sobre essa situação do primeiro tempo, que começou equilibrado, inclusive, começou equilibrado, com boas chances das duas equipes, mas o Vasco sofreu desse duro golpe com a expulsão do Piton aos 11 da primeira etapa, que o lateral acertou um pisão no tornozelo do Guaguá, do meio-campo da equipe do Del Valle, e recebeu o vermelho após a revisão do VAR. E depois do cartão vermelho da expulsão do Lucas Piton, aí a equipe carioca ainda levou perigo em, nessa situação de duas oportunidades, né, em cobrança de falta do Rayan, mas aos poucos a intensidade do Vasco começou a cair, começou a cair e os equatorianos começaram uma pressão implacável. Eu disse implacável, certo? Em finalizações em sequência que pararam no travessão ou em grandes defesas do Léo Jardim. E nos acréscimos, porém, o goleiro deu rebote após a finalização do Guaguá e o lance do Carabajal abrindo a contagem. E no segundo tempo, dessa situação, se o primeiro tempo foi difícil, imagina na segunda etapa, que a situação piorou mais ainda, certo? Para o Vasco. E aos 3 minutos, o mercado pegou uma sobra livre na grande área, marcou o segundo. Depois disso, 2 minutos depois, o Spinelli foi lançado, certo, nas costas do Maurício Lemos, que acabou entrando no segundo tempo, fez o terceiro, e mesmo jogando completamente recuado, a equipe do Vasco não conseguia bloquear os espaços na defesa e também não acompanhar, certo? Nem acompanhar os atacantes da equipe do Del Valle. E E nessa situação, a equipe equatoriana se sentiu mais favorável, certo? No cenário favorável, certo? E continuou controlando o jogo no campo de ataque até que 36 minutos, o mercado aproveitando a sobra na área e fazendo o quarto gol da equipe do Del Valle. E o Spinelli chegou a marcar o quinto, né? Chegou a marcar o quinto, mas foi. é, E o Spinelli chegou até a marcar o quinto gol, mas foi invalidado, em lance de impedimento. E no final, o mercado, sempre ele sofreu pênalti. E aí o Casares, ex-Atlético Mineiro, cobrou e o Léo Jardim defendeu. Então, nessa situação também, de uma maneira que foi apresentado, né, também com a situação do Lucas Piton, que saiu de campo, né, expulso aos 11 da, da primeira etapa, em que a equipe do técnico Fernando Diniz teve que suportar os 90 minutos com 10 jogadores em campo, pressão na altitude de 3.000 metros, mas a situação também que de a altitude também não pode ser desculpa também, não se pode ter essa desculpa da altitude, né? E sim pela situação
de uma situação de críticas pelo rendimento da equipe dentro de campo. Então, uma situação crítica, né? Crítica. E agora o Vasco vai encarar contra a equipe do time do Grêmio nesse sábado agora, nesse jogo que vai ter protesto, lógico, vai ter situações aí de protesto da torcida, lógico, de torcedores que vão para as arquibancadas de São Januário em protesto ao time e ao Fernando Diniz, tendo aí nessa situação que está passando, vai encarar contra o Grêmio às 5h30 da tarde, 5h30 neste sábado, porque o jogo entre Juventude e Vasco foi adiado na rodada número 13. E teremos o jogo, né? E teremos o jogo entre Vasco e Grêmio às 5h30 da tarde, já que o jogo entre Juventude e Vasco, que seria na, na 14ª rodada, foi adiado. Então vai ter esse jogo aí nesse final de semana entre Vasco e Grêmio no estádio de São Januário às 5h30 da tarde. Imagine o que vai acontecer nesse jogo aí, com o protesto da torcida contra os jogadores, contra o Fernando Diniz, né? Assim, o apoio que não vai faltar para que possa sair dessa no Campeonato Brasileiro, mas tem esse clima de protesto também que vem por aí. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí de sábado entre Vasco e Grêmio às 5h30 da tarde, tá bom, pessoal? E também na próxima terça-feira em São Januário, na Sul-Americana, um milagre, né, só um milagre possa colocar o Vasco nas oitavas de final da competição. Então, Vasco e Del Valle às 9h30 da noite da próxima terça-feira, tá bom, pessoal? E esse foi mais um pós-jogo de hoje. E esse foi mais um pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, desde quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube. E às 11 da manhã de todo sábado, temos aí o nosso programa ao vivo na rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98,7 FM. Também acompanha pelo site radioinsc.com, pela Rádio Net, no YouTube, ao vivo, falando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira e no esporte em geral, com muita informação para você e também opinião que não pode faltar no programa Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus, aquele abraço e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!